Você acredita que a solidão ela tenha um efeito maior sobre os homens? Olha, isso sim, né, é uma coisa que até mesmo quando a gente pensa por exemplo, taxas de suicídio, por exemplo, né, quando a gente pensa na questão disso, homens têm um risco maior, tá. E principalmente homens, divorciados, homens solteiros e tudo mais. Então, você estar num relacionamento, Caramba. você ter um grupo social e coisas nesse sentido, isso diminui muito, né, essa taxa. E volta na questão do senso de pertencimento e o senso de que você não precisa de mais coisas para a vida e coisas nesse sentido, né. Tipo, num relacionamento, às vezes você fala: "Ah, estou completo, né, eu não preciso de mais coisas e tal". Então, quando a gente pensa nos fatores de proteção, né, na questão, por exemplo, da depressão e tudo mais, homem tende a ser o que sofre mais, né, com essas questões, principalmente na questão de depressão e a questão da solidão também. Não sei necessariamente o porquê isso acontece, mas uma coisa que a gente observa muito é que mulheres muitas vezes mantêm amizades mais tranquilas, assim, no sentido de continuar conversando e tudo mais. E homens, normalmente, o tipo de amizade deles envolvem sair para beber, coisas assim, que são tipos de relacionamento que são mais difíceis de você manter num relacionamento, né? Então é mais fácil de você perder também a amizade assim. Eu falei uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente tava falando, mas. Não, mas faz todo sentido, né? Porque às vezes o cara ele tem um grupo de amizades ao redor de uma atividade, ele casa, ele, Sim, pô, às vezes está correndo trampo, tem filho, acelera a vida. Pô, a gente passou dos 30, a gente sim, sabe que você não consegue mais manter. Pô, quando eu era um cara moleque, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. sim, E aí você exatamente. vai perdendo essas atividades, vai perdendo seus amigos, vai ficando mais solitário, e se aquele relacionamento não dá certo, você entra num loop. Tem um número muito que sempre me impressiona, que eu acho que vale a pena mencionar, é sobre população de rua, né? 90% da Certo. população de rua brasileira é composta por homens. Claro, dados que são antes daí da pandemia, que a gente também não tem muito. Ainda não. A gente está com um problema de pesquisa muito grande no Brasil em atualização de dados Sim. recentemente. Mas boa parte da parcela da população de rua é composta por homens, se não a grande maioria. E existem pesquisas que mostram sobre quais são os motivos pelos quais esses caras foram parar em população de rua, em situação de rua. E muitos deles falam sobre se esquecer de abandono, então a mulher morreu, ou se separou, ou alguém da família morreu, ou perdeu o trabalho e se isolou. Então acaba sendo quase uma consequência, né? A gente fala de saúde mental, depressão, ansiedade, mas associada à solidão, mas a gente acaba esquecendo também alguns outros fatores que também são associados, né? O cara vai parar numa situação de rua porque ele não tem amigos, ele não consegue ser colocado no Sim. mercado de trabalho e a população de rua também é uma população em situação de rua é uma população muito vulnerável em questões de saúde mental também, né? Sim. Não, com certeza, né? O homem, nas estatísticas, assim, realmente gerais, é o realmente sofre mais na questão de saúde mental, na questão da população de rua, população carcerária, enfim. O homem, e isso envolve muito, eu acho que características mais do próprio, às vezes, de ser mais uma pessoa mais desafiadora, né, contra regras e tudo mais. Pode ser uma coisa cultural ou não, mas o homem tem uma característica mais assim. Tem essa questão, como você mesmo disse, às vezes perdeu o emprego, né? Tudo mais. Então envolve uma questão de como o que isso significa, né? O homem perder o emprego, um homem que não trabalha, né? Coisas assim. E uma dependência, às vezes, muito grande também, que nem, faleceu alguém específico da família e não consegue mais se envolver, né? Não consegue mais se manter naquela situação, então precisa se isolar. Mas é isso mesmo. Então o homem, ele acaba sofrendo mais essa população de rua também, como você falou, no Brasil, mas eu acho que não é um dado só do Brasil, eu acho que, na verdade, mundialmente, internacionalmente, é maior o homens, né, que estão em situação de rua, né, e ele tem muito essa questão de ser independente, de sair mesmo, coisas assim, e aí, às vezes, influencia muito essa questão, e a saúde mental envolve muito isso também, às vezes ter de vergonha. Se a gente pensar na saúde de modo geral, né, até É, saúde física, o homem, é ele tem muita vergonha, ele não vai no médico, eu tô com dor, não vai. Aí precisa, às vezes, da mulher tá cutucando, ele vai, não sei o que e tal. A mulher tem que marcar pra ele, né, de uma coisa nesse sentido, né. comum.
Então, é muito comum isso mesmo. Então, o homem não lida nem com a saúde física, muito menos com a saúde mental, muito menos com a saúde mental, né? O maior público, por exemplo, no consultório é mulher, né? São mulheres. Então, o homem vai muito pouco, porque a questão de assumir que tem um problema é coisa de fresco, né? Coisa nesse sentido. Então, existe essa dificuldade mesmo, né? Então, E tem toda uma questão também da própria masculinidade, né? A masculinidade ela é associada a essa coisa do lobo solitário. Ah, você é um certo, macho alfa, que um lobo solitário, você vê essa coisa do o guerreiro espartano solitário, que não precisa de certo. ninguém. E é uma coisa quase associada, né? Você passa por uma dor e aí é cobrado de você socialmente que você encare essa dor sozinho. Só que às Sim. vezes o jeito para você conseguir resolver isso não é sozinho, é você buscando uma ajuda, mas socialmente não é liberado para você buscar isso. Então você agrava aquela dor, né? Aí volta para aquela espiral de sofrimento causado por uma questão de fator comportamental, né? É isso mesmo, né? Essa questão da masculinidade, como você mesmo falou, a coisa do homens não choram, né? Coisas clássicas, assim, realmente, né? Que a gente vê que a gente falou, lobo solitário e tudo mais. Então, existe uma certa pressão cultural, vamos colocar assim, né? Realmente que a gente cresce ouvindo, e aí nasce e tal, e aí fica com aquilo na cabeça, desenvolve essas crenças, e aí fica muito difícil de assumir vulnerabilidades, vamos colocar assim, né? Que a gente é vulnerável, que a gente tem fraquezas, né? Que a gente tem dificuldades, né? Porque como o outro vai me ver, né? Como o outro vai me. E aí, apesar de nós estarmos aí numa sociedade mais moderna, onde isso não deveria importar tanto, mas quando a gente traz até mesmo para a questão das redes sociais, parece que as redes sociais intensificaram ainda mais a questão de você não poder falhar, né? Você não poder ser falho, né? Porque volta naquilo, a rede social é uma edição, né, da sua vida, e aí você não pode expor, você não pode ser autêntico, né? Você não pode falar eu sofro, eu sofri com isso, né? Enfim, que as pessoas vão me julgar, as pessoas vão pensar e tal.